Tem gente querendo entrar. Tá, vamos lá, como é que eu destravo isso aqui? Daqui a pouco eu tenho que destravar. Pronto, eu estou gravando para você depois entrar no Google Sala de Aula e verificar a resolução das questões. Primeira questão que nós vamos resolver, a primeira já está resolvida. Então, nós vamos para a segunda questão, ó, tá? E essa segunda questão eu acabei de lê-la, tá? E você vai respondê-la da maneira bem simples. Vou pegar aqui minha lousa. Lousa, lousa, lousa. Lousa. Pronto. Questão número 2. Nós estamos vendo um assunto. Vou compartilhar aí na tela. Pam, pam. Observe aí se você está vendo aí a tela do meu celular. Se aparecer alguma cobrança, desconsidere. Pronto. Não perturbe de jeito nenhum. Agora, aulas. Vou tentar em pé. Caderninho de caligrafia, paleta sair linda. Só que não. Então vamos lá para a primeira questão. Tá na tela aí o meu quadro, gente? Vocês estão conseguindo enxergar meu quadrozinho? Sim. Sim, sim, todo mundo. Bora lá, diz aí ok, ok, ok. Então vamos lá. A questão é a questão de número 2. É a questão de número 2 da página 162, tá? Do nosso livro. Tá? E a questão número 2 diz que o número atômico do cobalto é 27. Gente, eu lembrei agora do meu parceiro, meu grande amigo, excelente professor, George, um abraço para ele, tá? O que que acontece? Número atômico, tá, corresponde ao mesmo número de prótons. E o mesmo número de prótons, deixa eu te recordar, significa que todo elemento na natureza, todos os corpos na natureza estão eletricamente neutros. E o que é eletricamente neutros? A mesma quantidade de prótons é a quantidade de elétrons, ou seja, qual é o número de partículas que eu vou precisar calcular? O número de partículas é 27 partículas, tá? E quanto é a menor carga elétrica? A carga elétrica de um próton ou de um elétron? A carga elétrica de um próton ou a carga elétrica de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? Então essa daí é a carga elétrica de um próton, de um elétron. Deixa eu apontar de um próton de um elétron. Então, qual é a quantidade de carga dessa questão? Vai ser Q, que é a quantidade de carga, vezes a quantidade de partículas, é igual à quantidade de partículas, e essa quantidade de partículas é N vezes a carga elementar. Tá, então vamos lá, agora ficou muito simples de resolver a questão. Então, Q é igual a 27, que é a quantidade de prótons, vezes 1,6, que é o valor da carga elementar, vezes 10 elevado a menos Professor, 19, professor, por não, pode na dizer. questão a carga elementar é negativa. Na questão, a carga elementar é negativa porque ele quer saber a quantidade de elétrons. Porque a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Viu? Eu tô calculando aqui o número, somente o número. Eu não estou calculando agora se ele é próton, se é neutro, se é elétron. Estou calculando aqui a quantidade de carga. Ok? Tá bom. Vamos prosseguir. Então, quanto é a quantidade de carga? É 27 vezes 1,6. 27 vezes 1,6 dá
Eu fiz aqui, dá 43,2 43,2. vezes 10 elevado a menos 18. Nossa, isso é não. Só que no livro, tá? Nas alternativas, não tem 43, ele está em notação científica. Então, o que é que eu faço? Porque falta mais uma casa. Então, eu vou transformar o 43 em 4,32. Gente, quanto é 4,32 vezes 10? 4,32 vezes 43,2. 10 é 43,2. Sim. Vezes 10 elevado a menos 19, que é o que havia antes. Tá? O que havia antes, que é o 10 elevado a menos 19. Aqui você identificou multiplicação de potência de mesma base. Tá? Bom dia para quem está chegando agora. Multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. No caso aqui, a resposta vai ser Q igual a 4,32 vezes 10 elevado a menos 18 coulomb, tá? 4,32 vezes 10 elevado a menos 18 coulomb. Tá, me diz aí qual a alternativa correta, que eu esqueci, eu não coloquei, não fiz só anotar aqui. E professor, Diga lá. eu não consigo entender essa parte aí, que deu 43,2, né? Aí o senhor pegou e colocou para. Aí ficou 4,32. Fofa, linda, bom dia. Olha o seguinte, 43,2, tá? Eu quero transformar, que é o comum na física, é um formato chamado notação científica. No formato de notação científica, o número deve ficar abaixo de 10. Então fica 4,32. Eu coloquei em vermelho aí na tela. Você está vendo? Confere. Uhum. Agora vamos lá. Como eu precisei transformar 43 em 4,32, eu te mostrei bem aqui o que foi que eu fiz, ó. Quanto é 4,32 vezes 10? É 43. exatamente 43,2. Pronto, eu acabei de te explicar como foi que eu coloquei esse 43,2 no formato de 4,32. Deu para entender? Agora? Uhum. Pronto, Sim. tudo bem? Gente, então é o seguinte, tá aí a resposta. A letra é a letra D, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode tirar a dúvida à vontade, até porque esse exercício eu vou dizer logo para vocês, vai ter uma surpresa boa com ele, presta atenção. Mas de qualquer maneira, eu estou gravando e eu vou postar esse vídeo lá no Google Sala de Aula dessa resolução, tá? Então, vamos agora para a questão número 4, porque também na questão número 3, ela já é uma questão respondida. Ô, livro bom, viu? O cara responde, te mostra como é que faz as questões. Questão número 4, nós continuamos na página 162, tá? O arquivo, eu acho que eu disponibilizei o arquivo do livro para vocês. Do livro não, somente da atividade. Para aí, somente da atividade, só atividade. Tá? Quem não está com o livro, somente as questões estão disponíveis no Google Sala de Aula. Vamos lá. Alguém pode ler essa segunda questão aí, essa quarta questão, por favor? Participação popular. Oi, vamos lá. Alô, som. Alan, cadê você? Pedro, bom dia. Eduarda, bom dia. Cadê a Tuane? Bom dia. Orleane, até para rimar. Tuane, Orleane, Soliane. Nem com rima o povo não quer participar. Vou já botar falta. Deixa eu. Ah, pronto. Fala aí a quarta questão, por favor. Vai. A maioria dos relógios digitais é formado por um conjunto de 4 displays, composto de 7 filetes luminosos. Para acelerar cada filete,
é necessária uma corrente elétrica de 10 miliamperes. O primeiro e o segundo displays do relógio, ilustrado a seguir, indicam as horas, e o terceiro e o quarto indicam os minutos. Admita que esse relógio apresente um defeito, passando a indicar permanentemente 19 horas e 6 minutos. A pilha que o alimenta está totalmente carregada e é capaz de fornecer uma carga elétrica total de 720 coulombs, consumida apenas pelos displays. O tempo em horas para a pilha descarregar totalmente é igual a... Oh, leitozão, menino. Muito obrigado. Caba duro. A Glória, vamos lá. Bem aí na tela, na sua tela, tá aparecendo a questão. Pronto, tá aparecendo a questão. Apareceu e desapareceu. E a gente ensaia tanto o negócio na hora de fazer. E aí fica dando esses vacilos em... Pronto, aqui já deu. Já deu, já deu, já deu, já deu. Vamos lá. Eu tô conseguindo ver aqui no meu celular. Quem não tiver conseguindo ver no celular porque a tela é pequena, você, ó, faz isso aqui, ó. Aumenta. E aí, então, você vai conseguir ler. Tá? Que é o que eu tô fazendo. Eu tô lendo pelo celular para me comprovar se tá saindo aula que preste. Então, vamos lá. Ele tá dizendo o seguinte, que um display, ele tem filetes, que são esses negocinhos, esses tracinhos aí. E cada um desses filetes aí, ele consome 10 miliamperes. Cada um desses filetes aí consome 10 miliamperes. Miliampere, para quem não sabe, é corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica. E aí ele diz o seguinte, o ponteiro, a hora travou em 19 horas e 6 minutos. Tá? Aí ele disse o seguinte, que a bateria tem uma quantidade de carga de 720 coulomb. Então ele quer saber em quanto tempo, tá? Em quanto tempo esse display vai descarregar, tá? Vou jogar aqui a tela para vocês novamente, minha lousa. Verifique bem se está aparecendo. Já falei para vocês, se aparecer mensagem de cobrança, desconsidere. Pronto. Tá aparecendo a lousa aí na tela, confirma, pode dizer aqui no chat, ok ou sim. Yes. Eu acho que tá todo mundo ainda tomando seu Nescauzinho ainda. Tá, todo mundo não. Ainda bem que tem pessoas maravilhosas que estão participando da aula. A Emily, Orleane, meu peixe, meu grande amigo Ecles, o Alan, Tuane, pronto. Então, nós aprendemos na aula passada que a corrente elétrica é quantidade de carga que passa no intervalo de tempo. Foi isso que nós aprendemos na aula passada, no capítulo anterior. Tá, então ele diz o seguinte, que a quantidade de carga desse relógio, que é igual a 720 coulomb. 720 coulomb, tá? Ele diz que um filete gasta equivalente, tá, a 10 miliamperes. Um filete. Tinha que voltar lá, vou voltar lá para a questão. Conta bem quantos filetes tem. Quantos filetes tem aí? Vou contar, vou jogar na tela e vou contar. Então, vamos lá. Eu tô contando aqui, ó. Um filete, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. São 20 filetes. Tá? Esses que a gente chama de... pauzinho aqui do display, tá? O filete do display. Então, cada um desses filetezinhos aqui, filetinhos, tá? Consome uma corrente elétrica de 10 miliamperes. Então, os 20 filetes vão consumir quanto de corrente elétrica? 200. 20 filetes vão consumir... Vamos lá. Então, um filete consome 10 miliamperes. Opa, isso.
Um filete consome 10 miliamperes. 10 miliamperes. E o que é 10 miliamperes? 10 miliamperes é 10 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Para quem não sabe, inclusive está lá no vídeo da aula passada, os múltiplos e os submúltiplos. Miliampere é 10 elevado a menos 3. Tá? Só que isso aqui é o consumo de um filete. Vão ser quantos filetes aí no monitor travado no 19 horas e 6 minutos? Nós contamos, eu acabei de contar 20. Tá? Eu acabei de contar 20. Então, vamos lá. Então, fica 10 vezes 10 elevado a menos 3. Professor, de onde é esse 10 elevado a menos 3? Esse 10 elevado a menos 3, ele é miliampere. Então, fica a quantidade de corrente total que esse display vai consumir é essa daqui, ó. 10 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 20. Tá? Vocês sabem fazer esse cálculo aí? Tá difícil, tá complicado? Tá difícil, tá complicado fazer esse cálculo aí. Eu vou fazer o seguinte, lá, vamos lá, 20, 10 vezes 20, que é mais, fica 10 vezes 20, 10 vezes 20, vezes 10 elevado a menos 3, que é o miliampere. Pronto. 10 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 3. Então, aqui fica 200 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? A quantidade de carga que ele consome é 200 vezes 10 elevado a menos 3. Vou diminuir, vou colocar tudo em potência de 10. Sabe por quê? Porque eu fiz o cálculo aqui em casa, no meu caderninho. E eu achei mais simples de fazer o cálculo com potência de 10. 200 é 2 vezes 10 elevado a 2. 10 vezes 10 elevado a menos 3. E isso aqui me dá uma corrente elétrica de intensidade de 2 vezes 10 elevado a menos 1 amperes. Pronto, já tenho o valor da corrente elétrica. Deixa eu pintar aqui, agora eu vou pintar. A fórmula é a corrente elétrica, quantidade de carga, dividido pelo intervalo de tempo. Então, ele quer saber quanto tempo esse display fica ligado, onde ele tem um display que consome 10 miliamperes, um display que consome 10 miliamperes, 10 miliamperes eu transformei para 10 elevado a menos 3, tá? Então, 10 vezes 10 elevado a menos 3, porque o radical mili, que significa 10 elevado a menos 3. Então, só que ele tem 20 displays. Nós contamos aí 20 filetes. Então, a corrente elétrica que ele consome é essa daqui, ó. Eita, mas tá reta essa linha, viu? Parabéns. A corrente elétrica que ele consome é essa daqui, 2 vezes 10 a menos 1 ampere. Então, Professor, opa, diga lá. e a quantidade de carga é 720 coulombs, é? E a quantidade de carga, e menino spoiler, viu? Spoiler de questão esse menino. Que bom. Agora vamos lá. Então, a quantidade de corrente elétrica é 2 vezes 10 a menos 1. A quantidade de carga é 720. Então, eu vou substituir e, com certeza, depois da substituição, eu vou até botar uma cor diferente aqui. Depois da substituição, nós vamos encontrar o valor do tempo. 2 vezes 10 a menos 1. Eu vi até numa camisa de um cursinho aí. Spoiler de questões do Enem. Aí agora vem o Pedro. Spoiler de questões. 720. É coisa boa, viu, Pedro? 720 dividido pela variação de tempo. Gente, agora aí é matemática. Cruz credo. O delta fez, viu? Será que depois dessa quarentena eu não aprendi que não aprendi a terminar de escrever, não? Gente, agora fazer só o cruz credo. Vou precisar de mais quadro. Vou precisar de mais um quadro aqui. E com certeza eu vou precisar disso aqui desse jeito. Continuando, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 vezes 10 elevado a menos 1 vezes ΔT, depois do cruz credo,
igual a 720. Então, ΔT fica isolado, sozinho. O 2 vezes 10 a menos 1 vai lá para baixo. Vai lá para baixo. E fica 720. ΔT vai ficar 720 dividido por 2 dá 360. Vocês sabem, se vocês não sabem, é só lembrar que quem tiver no numerador e precisar subir para o... desculpa. Quem tiver no denominador, lá embaixo, e precisar subir para o numerador, ele vai subir trocando de sinal no expoente. Então, trocando de sinal no expoente, então vai ficar 360 vezes 10 elevado a 1. 360. Então, o tempo que passou ligado foi 3.600 segundos. A unidade de medida padrão, tá? Corrente elétrica, ó, corrente elétrica é coulomb por segundo, que é a mesma coisa de ampere. Então, essa unidade de medida aqui de tempo foi segundos, tá? Se na questão não tiver segundos como resposta, eu posso também atribuir o tempo em hora. Quanto é o valor de 3.600 segundos? É 1 hora. Isso, obrigado aí. Então, vamos lá. A resposta correta, a alternativa correta é a letra C. Só repetindo que essa aula está sendo gravada. Quem quiser assisti-la novamente, tá? Você pode ir lá no Google Sala de Aula, que essas resoluções vão estar lá. 4, 5, são 3, 5, 8 e 35. Gente, eu queria saber se eu posso pular questões. Porque assim, a 4, aí a 5 resolve igualzinha a 4. Aí tem a 6, 6 não tem a 7. Aí a 7 e a 8 são resolvidas de maneiras iguais. Tá? Só que a 7, ela tem uma novidade. Eu queria apresentar logo a 7 para vocês. E se não der tempo de resolver todas essas questões hoje, eu gravo um vídeo, mas eu queria aumentar a variedade de perguntas. Tá? Até agora só uma pessoa se declarou a respeito disso aí. Mais alguém, eu quero saber se eu posso ir pulando. Pode, você vai fazer mais. A gente faz, professor. Posso, né? Tá bom. Então, já que eu tenho consentimento de 3 pessoas, eu vou pulando, mas qualquer questão que você quiser, tá? Você pode pedir que eu faço, tá? Qualquer questão, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu queria mostrar para vocês a resolução. Eu queria mostrar para vocês a resolução da 7ª questão. Tá? A 7ª questão, quero mostrar para vocês a resolução da 7ª questão. Vou botar bem na tela, para quem não está com o livro aí. Opa, a internet de um amigo meu deve estar caindo. Não tem problema. A aula está sendo gravada e ele ou qualquer pessoa pode acompanhar a aula integralmente através da gravação. Professor, Diga lá. o senhor abre. É uma questão mesmo técnica. Depois que o senhor termina de gravar a aula, o senhor abre em qual arquivo? Olha só, o Cisco Webex, ele converte a aula para MP4. Aí, quando ele converte para MP4, eu posso abrir em qualquer programa do Windows. Tá bom. Viu? Vamos lá. 7ª questão. Muito boa. Já é cara de Enem essa questão aqui, a 7ª questão. As baterias de lítio e iodo são particularmente úteis em situações em que se deseja uma pequena intensidade de corrente elétrica por um longo período de tempo. Uma aplicação importante é o marca-passo cardíaco, pois a simples troca da bateria de um marca-passo cardíaco requer uma cirurgia que notadamente traz riscos intrínsecos. Ele não diz de onde essa questão, mas é uma questão ótima. Essa daqui é digna de vestibular. De Enem. O menino é novo, vestibular.
Ah, mas o Enem agora vai mudar, né? No próximo ano, talvez vocês não sofram essa alteração, mas muita gente vai sofrer essa alteração. O Enem agora vai ser igual antigamente aqui em Teresina tinha o PSIL. Cada série você tinha que fazer uma prova pela UFP. E aí depois você somava as notas durante os 3 anos. E isso é bom para colégios igual o Magista, que prima pela qualidade, tem Física 1, Física 2, Química 1, Química 2, porque o aluno ele já está preparado, aí no ano seguinte ele tem revisional, então ele tem condições amplas de concorrer a essas vagas. Cadê a questão? Quanto maior for a vida útil dessas baterias, quanto melhor tanto para os pacientes. A intensidade da corrente elétrica contínua típica dessa bateria são de 0,5 microamperes. A intensidade é 0,5 microamperes. E a quantidade de carga elétrica fornecida por esse tipo de bateria é 0,5 ampere-hora. Presta atenção que apareceu uma novidade agora. Tá? Com esses dados, determine a vida útil desse tipo de bateria, primeiro em horas, depois em dias e depois em anos. Tá? Para que a pessoa não possa sofrer uma cirurgia. Então, vamos lá. Eu vou colocar de novo aqui a lousa. Colocar o quadro para vocês. E nesse quadro, vou colocar aqui questão número 7. Questão número 7. Tá? Eu não olhei a página, mas eu acho que não é mais a página 162, mas é a questão 163 agora. Nessa questão, ele está dizendo que a intensidade da corrente elétrica de um marca-passo é meio 0,5 microampere. Tá? Você sabe, você se recorda quanto é que vale um micro. Tá? O mili é 10 a menos 3, o micro é 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Tá, agora vamos lá. A novidade é o seguinte. Eu te falei que quantidade de carga no sistema internacional é Coulomb. Opa, deixa eu voltar bem aqui. Pronto. A intensidade da corrente elétrica é quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Só que isso aqui é Coulomb por segundo. E a bateria, tá? A bateria lá do marca-passo, ela tem uma unidade de medida aqui, ampere-hora, tá? O que quer dizer ampere-hora? Quer dizer que o consumo agora desse aparelho, ele está especificando que o consumo desse aparelho é por hora, ou seja, meio ampere, que é consumido, fornecido, no caso aqui, que é quantidade de carga, em 1 hora. Tá? Vai demorar 1 hora para essa bateria consumir meio ampere. Só que a quantidade de carga que o marca-passo consome é 0,5 meio ampere vezes 10 elevado a menos 6. Certo? A quantidade de carga que ele consome. Então, eu vou colocar aqui as informações que eu tenho. Eu vou colocar I, que é o consumo do marca-passo. Tá? Quanto é o consumo do marca-passo? É 0,5 vezes 10 elevado a menos quanto? 6, que o microampere é 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. O microampere é 10 elevado a menos 6. Tá? A bateria tem uma quantidade de 0,5 amperes por hora. Tá? 0,5 ampere por hora. Eu vou já te dizer onde é que nós vamos usar esse valor. Então, qual é o tempo que ele demora para
consumir essa bateria todinha aí. Então, vamos lá. Então, é só fazer aqui agora o cruz credo, né? Fazendo aqui o cruz credo. Então, tu vai ter ΔT igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 6 multiplicando, moço. Tá multiplicando. Como é que tu faz um negócio desse? Professor, ΔT vezes 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. Calma aí, que é igual a 0,5. Presta atenção. Então, ΔT, tu vai colocar isso aqui lá embaixo. Tu vai passar para lá, então fica 0,5 dividido por 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. O que que acontece? Isso aqui corta, isso aqui corta. Tá lembrado aqui da regra, ó? Quem está aqui embaixo, com expoente negativo, ele vai subir com expoente positivo. Então, o tempo é ΔT igual a 10 elevado a 6. Sim, mas essa bateria aqui, o consumo dela é em hora. Então, isso aqui é 10 elevado a 6 horas, tá? Esse resultado é em horas, porque a bateria me dá um consumo em hora, ampere, hora. Tá, então quanto é 10 elevado a 6 em... Primeiro ele quer em dias, né? Não é em dias que ele quer? Então, um dia tem 24 horas. Quantos dias vão ter 10 elevado a 6 horas? É muito zero, viu? 10 elevado a 6 vai dar x igual a 41.667 dias. Tá? E anos. Um ano tem 365 dias. Um ano tem 365 dias. Quantos anos vão ter 4.667 dias? Então, isso aqui dá uma duração de 114 anos sem trocar a bateria do marca-passo. Pronto, essa daí foi a 7ª questão. Alguém tem alguma pergunta? Explica novamente aquela parte lá que transformou o 10 elevado a menos 6 para positivo. Ó, toda vez que tu tiver uma fração e lá no denominador tiver um expoente, quando o expoente subir, tá bem aqui, ó, o expoente subir, ele tem que subir com um sinal trocado. Tá? O expoente aí é o quê? Negativo? Quando ele subir, ele vai ficar positivo. E se ele fosse positivo, quando ele vai subir, ele subiria negativo. Ok, tudo bem? Deu certo aí? Deu para entender? Sim. Então, agora eu quero mostrar para vocês. Mostrar para vocês. Peraí, é tudo igual agora. Peraí. Quem que não é igual e não é igual, não é igual, não é igual, não é igual. 8 horas e 47. professor, Oi, diga aí. quais são as que o senhor vai pedir? É a página 162 e 163, né? Eu vou já dizer aqui, eu vou explicar de novo a regra de Tá 3, bom. por favor. E Vitor, tá gravado no vídeo, aí tu vai ter que olhar porque eu já tô bem em cima da hora, viu? Bem em cima da hora aí, infelizmente eu não vou poder por conta do tempo. Tá? Olha só, vou botar bem aí no chat aqui para vocês quais são as questões que eu quero no teu caderno resolvidas para você me entregar, tá? Você vai me devolver ou devolve pelo Google Sala de Aula, de preferência, ou lá pelo e-mail cristianfernandes@
grupomagister.com.br, fazendo a propaganda aí. Então, eu vou querer a questão número 2. A questão... Não, a dor não. Não, tira. Desculpa. Eu quero a questão número 4. Eu quero a questão número 5. Você vai colocar aí no seu caderninho. Até se eu tiver feito, não tem problema não. A questão número 4, a questão número 5, a questão número 7. Tá? Essa número 7, essa que eu acabei de fazer. Olha só. Eu vou querer essa questão no seu caderno. Você vai ter que me mostrar a questão número 8, que você vai resolver igualzinho. Você faz com a número 7. Eu vou querer a questão número 9. Eu vou querer a questão número 10. Tem quantas questões aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou querer a questão número 11. E no caderninho a 16. Eu pedi até, acho que até uma questão do nível 2. Questão 16. Questão 17. São 10 questões, gente. Pronto. Vocês têm uma semana. Na realidade, vocês têm no total e vão ter no total 2 semanas para resolver essas 10 questões, porque eu dei a semana passada, tá? Eu passei a semana passada, aí eu comecei a responder essa semana, já dei aqui alguns cálculos. Quem tiver alguma dúvida, pergunte, coloque lá no Google Sala de Aula, tá? Se for necessário, eu faço até um vídeo resolvendo alguma questão, tá bom? É quase equivalente assim à nossa primeira nota, tá? Mas se você não estiver conseguindo, se você não estiver entendendo, dê uma olhada no Google Sala de Aula, reveja a aula, veja os slides, veja a resolução dos exercícios. Se não estiver conseguindo, fale aí com a tia Erla, tá? Que a tia Erla fala comigo, a gente pode, para a gente fazer o máximo possível. Eu sei que eu me lembro que da página para a gente fazer é da 162 a 164, eu acho. Mais ou menos aí, tá entre 162 e 164, que é o nosso assunto, o assunto que a gente viu. Que segundo a minha programação, assim, a gente faz a primeira parte do assunto, do conteúdo, equivalente a um simulado. Então, a gente está fazendo aqui um trabalho, tá? Trabalho, eu vou querer de vocês a resposta. E aí, depois eu vou dar mais um pouquinho do assunto, tá? Ainda bem que esse assunto, ele é muito fácil. Se você comparar ele com o assunto anterior de potencial elétrico e de corrente de potencial elétrico, ele é 10 vezes mais fácil de compreender, de entender. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação. Stop.